Oi pessoal, oi gente! Eu tô aqui em Los Angeles fazendo a divulgação da viagem missionária. E só que nesse momento eu tô viajando de Los Angeles pra outra cidade chamada Costa Mesa, ou seja, viagem da viagem. Tô aqui com a minha amiga Britney. E no caminho eu falei assim, acho que eu vou fazer um vídeo contando algumas experiências. E eu queria falar sobre essa coisa de ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim, nossa, mas Deus falou comigo, mas Deus falou comigo e tal. E você sempre fica naquela coisa assim, né? Tipo, mas como que Deus fala? Como que é ouvir a voz de Deus? É audível? Não é? Como que é? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente fala assim, Jesus, o Senhor é aquele que eu quero viver pro Senhor, é aquele que vai ser o rei da minha vida. Eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Quando você reconhece que você é um pecador e que você precisa dele, a sua vida muda completamente, inclusive em relação a ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, quando a gente reconhece o Senhor, ele habita em nós. Então existe uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós. Isso é maravilhoso. Então, através do Espírito de Deus, ele fala com a gente, sabe? Tem pessoas que realmente ouvem audivelmente a voz de Deus. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eu tenho a convicção de quando Deus fala comigo. E Deus fala de várias maneiras, de várias formas. Ele pode falar através de uma música, ele pode falar através da Bíblia, ele pode falar através de uma pessoa, ele pode falar através da criação, que muitas vezes acontece comigo. Mas é uma convicção que a gente tem, isso é uma certeza. E não tem como você falar assim, não, isso é mentira, não, se você... Não, eu morei por muito tempo na Austrália, eu fiquei 7 anos morando lá, e eu não queria voltar para o Brasil. Mas só que Deus começou a falar comigo, no meu espírito. E eu comecei a sentir que era o tempo de voltar. Mesmo eu falando assim, não, eu não quero. Tinha alguma coisa dentro do meu coração falando comigo, você tem que voltar. E se eu não tivesse ouvido essa voz, se eu não tivesse obedecido, eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo aqui hoje. Todas essas experiências com Deus. Então, não é só para as grandes decisões que ele fala. Deus fala no cotidiano, ele fala com todo mundo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Não, Deus fala com você sim. Se você realmente tem essa conexão com ele, se você vive esse relacionamento com ele, ele fala com você. Às vezes, uma vez uma amigona minha me contou essa historinha. Ela falou assim, olha, Moni, às vezes... ela falou assim, pensa numa sala, numa escola, no jardim de infância, onde tem um monte de criança correndo, brincando, fazendo aquela barulheira. E aí a professora quer chamar a atenção de uma das crianças. Ela pega a criança e começa a falar com a criança. Só que a criança não olha para a professora, ela vai olhar para tudo aquilo que está em volta dela. Aí o que a professora faz? Ela vai, tira aquela criança lá do meio das outras, coloca numa sala e fala com ela dessa forma. Aí ela vai olhar só para a professora, porque não tem nada distraindo ela. Às vezes, Deus tem que fazer assim com a gente. A gente está com os nossos olhos nas distrações de uma forma tão intensa que a gente não percebe que ele está falando com a gente. Então, às vezes, Deus precisa tirar você, colocar você numa salinha e falar assim, bom, agora não tem mais nada. E aí ele vai e fala com você e você ouve o que ele quer falar. E comigo, eu acho que já foi assim algumas vezes, né? Tipo assim, eu tava tão distraída com as coisas da Austrália, com tudo, que eu não conseguia ouvir a voz dele. Aí ele falou, não, vem aqui, só eu e você. E ele começa a falar com a gente. Então, assim, Deus fala com você. Ele pode falar com você. E ele não só pode, como ele quer falar com você. Se você tá com dificuldade de ouvir a voz de Deus, vai para um lugar, fica sozinho, leva a Bíblia com você e fala assim, Senhor, fala comigo. Eu sei que o Senhor tem prazer em se relacionar comigo. E eu quero ouvir a sua voz. E eu tenho absoluta certeza que ele vai falar. Eu tenho absoluta certeza que ele vai falar no seu espírito. Mas você precisa andar em intimidade com ele. Já viu quando você fica muito tempo sem falar com alguém? Ou pensa na sua mãe, uma pessoa que você tem muita intimidade. A pessoa simplesmente liga pra você. Quando ela fala alô, você já sabe quem é.
Porque você o quê? Conhece aquela pessoa pela voz. Por quê? Porque você passa tempo com aquela pessoa, você caminha com aquela pessoa, você conhece essa pessoa. Às vezes você consegue até dizer se ela tá num dia bom, num dia ruim, só pelo alô, né? E Deus é assim com a gente. E a gente deve ser assim com Ele. Quanto mais a gente conhece Ele, quanto mais a gente passa tempo com Ele, quanto mais a gente lê a palavra dEle, porque é a maneira mais, assim, saudável da gente conhecer Ele, mais a gente tá com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Então que esse vídeo possa te encorajar a não só a ouvir a voz de Deus, mas a buscar a presença dele, porque quanto mais você caminha com ele, mais você consegue ouvir, porque ele fala com você sim, tá bom? Fique com Deus, um beijo, e quando ele falar com você de novo, você me avisa que eu quero saber. Tchau!